Bom dia, amada igreja. Estamos na casa do Pai, muito satisfeitos e contentes para dar honras e louvores ao nosso Deus. Estamos numa data muito importante, a Páscoa. É a data que o Senhor morreu lá na cruz por todos nós, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo com todo o poder. É por isso que nós estamos aqui, para glorificar o seu santo adorado nome e abençoar os irmãos com a bênção do Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos e tuas filhas que estão aqui presentes em nome de Jesus. Enche com a tua graça, com a tua sabedoria, com o teu amor. Obrigado, meu Pai, porque eles são teus filhos amados, porque eles foram comprados com o teu precioso sangue. Foram tirados das trevas para o reino do teu amor. Estão debaixo das tuas bênçãos, da tua saúde, da tua paz. Obrigado, meu Pai. Também em nome de Jesus, Senhor. Toca no seu corpo aqueles que estão doentes. Também traga o meu marido à tua presença, Senhor. Toca no seu corpo aqueles que têm necessidade de um toque no seu corpo. Cura, restaura, abençoa e fortalece. Tu és o médico dos médicos e a cura vem de ti. O poder vem de ti. As bênçãos vêm de ti. Pelo teu poder, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Estamos na tua santa, gloriosa presença. Eu e os meus irmãos te agradecemos este dia maravilhoso que tu tens preparado para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Pai, meu Deus, é no nome de Jesus que eu vou glorificar o meu Deus com todo o meu coração, com as palavras que o Senhor colocou no meu coração, nesta altura da Páscoa, que é a data que nunca podemos esquecer, a data que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. E Ele levou sobre si todos os nossos pecados e Ele nos tirou das trevas e estamos no reino do seu amor. Pai querido, obrigado, Senhor. Eu te louvo de todo o meu coração, junto com as minhas irmãs e os meus irmãos. Te louvamos e adoramos, Senhor. Deus Pai fez um plano e Jesus Cristo concordou. Desceu do céu e veio à terra e o seu plano Ele acabou. O reino de Deus Ele pregou, os mortos ressuscitou, os doentes Ele curou, os aflitos libertou e o povo abençoou com milagres e maravilhas. Mas o povo não sabia que aquele jovem pregador era o grande Salvador, ele é o príncipe da vida. Ele é o príncipe da vida. E Jesus continuava, o reino de Deus ele ensinava. O povo ele amava de todo o seu coração. Mas o tempo terminou, a hora chegou, o povo se revoltou, contra Jesus o condenaram. Com chicote o chicotearam, o feriram e o maltrataram, no madeiro penduraram, mas ele não abriu a sua boca. E o seu sangue derramou, o seu povo comprou para Deus o Pai eternamente. Jesus morreu, mas a morte não o deteve, porque Jesus ressuscitou e o seu povo resgatou para o reino do seu amor. Mas o povo não sabia que aquele jovem pregador era o grande Salvador, ele é o príncipe da vida. Seu nome maravilhoso e o seu nome é Jesus. E o seu plano ele acabou pela vitória da cruz. E o seu plano ele acabou pela vitória da cruz. Toda a honra, toda a glória damos a Deus Pai e a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Oh, meus irmãos, o Senhor é tão bom, mas Ele nos ama com o amor eterno. E todos nós que estamos aqui, somos dele. E para todo sempre. Porque Ele tem o nosso lugar preparado lá na glória para irmos viver com Ele. Que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos, irmãs, crianças e recebam todos a palavra que o Senhor tem preparado para abençoar a cada vida em nome de Jesus. Amém.
Mais uma vez, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começamos então este nosso culto em louvor ao Senhor, em celebração pela Páscoa, a louvarmos o nosso Senhor. Já o fizemos ao orar, já fizemos ao ouvir e refletirmos nesta poesia que a irmã Antônia nos apresentou. E agora também nos colocamos diante da palavra do Senhor e passamos a ler então o texto que encontra-se ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versos 7 e 8, que então lemos todos juntos, a uma só voz, como igreja. Pedir então aos irmãos, fiquemos todos de pé, para então juntos adorarmos ao Senhor por meio da leitura de sua palavra. A palavra do Senhor que diz-nos assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de facto, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Podem sentar. Este momento é um momento que para nós é muito precioso. E nós temos, domingo após domingo, falado sobre isto. De como este momento que agora teremos de louvor e adoração ao Senhor, ele é muito mais do que apenas um momento musical. Ele é mais do que apenas uma apresentação musical, como normalmente vemos em algum outro lado. E olha, existem tantas, não é? Mas este momento é o momento em que nós louvamos e adoramos a Deus, por meio, sim, das nossas vozes, do nosso canto, com música. Mas esta é apenas mais uma maneira de adorarmos ao Senhor. Porque nós somos chamados a adorar ao Senhor com as nossas vidas, todo o dia, todo o tempo. Por isso, este não é um momento de louvor, ele é mais um momento de louvor. E este é um tempo precioso, porque é um momento em que, como já falei, é mais do que uma simples apresentação musical. Porque a apresentação musical, ela implica que nós podemos estar ali, sentados, calados, simplesmente a apreciar aquilo que estamos a ouvir. Mas é um chamado à adoração. É um chamado a cantarmos juntos, como igreja, ao nosso Senhor. Por isso, mesmo aqueles que não vão neste momento se levantar e estar aqui à frente para cantar, são convidados para unirem as suas vozes, para que todos juntos louvemos ao nosso Senhor. Portanto, mais uma vez, agradecermos a todos aqueles que juntos, não é, se uniram para ensaiar e preparar a coros Piano e Magna Música, o coro da ASAP e também o coro da nossa igreja, que juntos vão neste momento nos conduzir, vão nos inspirar para juntos adorarmos ao nosso Senhor. Louvemos então ao nosso Senhor. Temos concorrentes. Agora vamos fazer a nossa apresentação e vocês podem cantar também connosco. Ora, vamos lá. Agradeço as
Façam o favor de acompanhar. Cantar em uníssono, vamos todos. Abençoa-te, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre. Agradeço a ti, Senhor,
é a morte. E o Senhor Jesus já o venceu. Amém. Vamos terminar como começamos, cantando o cânone enquanto eles vão aos vossos lares. Mas cantamos um isso, está bem? Agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre. Agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua Neste momento, convidar as nossas crianças para virem cá à frente. Hoje, infelizmente, elas não vão cantar. Elas cantaram bastante ontem. Nós tivemos um programa especial para as nossas crianças. E foi bom ontem. Foi divertido. Foi. E nós somos gratos a Deus pela vida de cada uma das nossas crianças, cada um dos nossos filhos. E o motivo pelo qual nós sempre os convidamos à frente é para orar por eles. Porque nós queremos, e a verdade é que existem aqui 3 dimensões da nossa responsabilidade com as nossas crianças. A primeira é que nós devemos, de facto, saber que devemos estar prontos para responder às suas dúvidas e para ensiná-las. E para isto existe uma preparação. Ou seja, precisamos nos preparar, precisamos estudar, precisamos preparar. E isto nós fazemos. Existe uma segunda parte que é as crianças, como bem sabem, quando nós dizemos-lhes uma coisa, mas agimos de forma diferente, como é que isto corre? Corre bem? Não corre bem, não é? Porque as crianças são as primeiras a apontar. Mas pai, disseste que isto não era para fazer assim. Oh mãe, disseste que isto não era para dizer desta maneira. E então nós precisamos, com uma segunda parte, nós precisamos viver o que nós ensinamos às nossas crianças. Porque a verdade é que elas vão comparar aquilo que dizemos com como vivemos. Para então, de facto, aprenderem aquilo que é a maneira correta, é a melhor maneira e a maneira que agrada ao Senhor que nós vivamos. Mas para além de tudo isto, podemos fazer tudo isto. E ainda assim, se nós o fizermos sozinhos ou com o nosso próprio esforço, terá sido em vão. Por isso, nós oramos pelas nossas crianças. Para que o Espírito Santo de Deus fale ao coração delas e as ensine. Para que elas possam, de facto, conhecer e caminhar com o Senhor e ser por Ele transformadas. Amém? Amém. Por isso, oramos pelas nossas crianças. Clamamos ao Senhor que elas sintam-se à vontade na casa dEle e que possam aprender e viver e que elas, então, elas possam nos ensinar com a sua maneira simples, a sua forma simples, verdadeiramente quem o Senhor é e como vivemos para agradá-lo. Oremos pelas nossas crianças. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti pela vida de cada uma de nossas crianças. Que o Senhor fale aos seus corações, que o Senhor as abençoe, que o Senhor transforme os seus corações e as suas vidas, que elas conheçam verdadeiramente e experimentem uma vida de caminhada com o Senhor. Abençoa-as, Senhor. Que tenham um tempo agradável, que aprendam, que a mensagem possa entrar em seus corações e transformar as suas vidas. E que elas possam verdadeiramente viver como testemunhas fiéis do Senhor. Que elas possam celebrar a verdadeira Páscoa. Não a Páscoa que o mundo diz, mas a Páscoa da Tua Palavra. É isso que nós clamamos em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à celebração de Páscoa da Igreja Batista de Portimão.
Hoje nós viemos relembrar o que o nosso Senhor já fez por cada um de nós e exaltar o seu santo e poderoso nome. Infelizmente, nós vivemos em um tempo de relativismos, onde quase tudo ou tudo é relativo. Parece que mais importa o sentido da Páscoa para cada um do que realmente o sentido real da Páscoa. Qual o sentido da Páscoa para si? É muito giro, honestamente, tudo isso. E podemos ouvir respostas engraçadas se eu perguntasse para cada um aqui, por exemplo, qual o sentido da Páscoa para si. Mas a realidade é que o sentido da Páscoa para cada um em nada muda o real sentido da Páscoa. Qual é o sentido de 2 mais 2 para si? Qual o sentido da chuva para si? Ou qual o sentido de camisa para si? A verdade é que nada muda o resultado de 2 mais 2, em nada muda o que vem a ser a chuva, e em nada muda o que vem a ser uma camisa, a forma como te sentes em relação a cada uma destas verdades. Isto parece tolo, não é? Quando fiz essas perguntas parece um bocado tolo. Mas a realidade é que agora vivemos em um tempo em que alguém diz qualquer disparate sem sentido sobre qualquer coisa e temos que responder. Interessante. Nossa, curioso. Olha que fixe. Temos que, de alguma forma, fingir que faz sentido ou que é coerente, porque nós não podemos dizer a verdade, não é? Que o que está a dizer é um disparate, porque senão seremos nós os insensíveis, seremos nós os que são incompreensíveis, quando a verdade é que a pessoa não passa de um tolo a dizer coisas sem sentido. Desculpem-me, realmente desculpem-me, porque certamente a Páscoa é um tempo que devemos usufruir em família. Certamente. Certamente a Páscoa é um tempo de celebrarmos a vida. Também não há dúvidas quanto a isto. Portanto, certamente também é um tempo de amizade. Também é um tempo de mudança, de refletir sobre as nossas vidas. É um tempo de pedir perdão e um tempo de perdoar. Mas a verdade é que nada disso define o que verdadeiramente é a Páscoa. Mas qual então o real sentido da Páscoa? Nós temos estudado em nossa igreja o Evangelho de Lucas. E o temos feito com calma, temos feito de maneira atempada. Aqueles que são membros de nossa igreja têm acompanhado, mesmo aqueles que nos visitam, não é? Algumas vezes têm percebido conforme avançamos. Começamos a estudar já há 3 anos o Evangelho de Lucas. E neste momento nos encontramos à metade do capítulo 9. Para ver como não temos pressa. Estamos a fazer em velocidade alentejana. Com muita calma. Desejamos usufruir realmente daquilo que o Senhor nos tem a ensinar em sua palavra. E o fazemos do Evangelho de Lucas por uma razão. E gosto de, por vezes, relembrar os irmãos do motivo real de o fazermos no Evangelho de Lucas. Porque o Evangelho de Lucas, ele é o único dos evangelhos escrito por um gentio. E o que é um gentio? O gentio é alguém que não é parte do povo judeu. Lucas, ele era grego. Ele nasceu em um lar grego, foi criado dentro da cultura grega. Ele provavelmente era de uma família com posses, porque se hoje um dos nossos filhos diz que quer ir para a faculdade de medicina e nós ficamos preocupados porque nem todos têm condições, não é, de manter um filho a estudar durante tantos anos, até que então por fim, depois aí de uma década, possa finalmente começar a trabalhar no SNS, não é, com muito orgulho. E que se calhar ainda vamos quase que ter que continuar a sustentá-los depois disso também, não é? A não ser que façam como muitos que migram e vão para fora. Naquela altura também, imaginem, estamos a falar aqui do 1º século. Era caríssimo estudar.
Não existiam faculdades de medicina em que se pudesse ir. A verdade é que existiam os práticos. E então, aquele que desejasse estudar deveria ir viver e se tornar ali um discípulo daquele prático, a segui-lo para todo lado, a auxiliá-lo em sua função, enquanto a família o mantinha. E então, depois de muitos anos, conforme aquele que era o médico, a quem ele acompanhava, confiava nele, ele começava a dar-lhe aqui pequenas funções, até que um momento dizia: agora estás pronto. Tem aqui uma chamada que eu não posso atender, então corra lá à tua frente e eu já vou. Até que então um dia, depois de alguns outros anos, finalmente estava pronto e era dito por aquele médico: agora estás pronto. Agora já sabes o suficiente, já sabes, e qualquer coisa, obviamente, procure-me a mim, procure os outros colegas, e aqui partilhamos as nossas experiências. Percebem quem era Lucas? Ele não foi alguém criado a conhecer a lei do Senhor. Lucas não tem grande experiência com aquilo que nós chamamos o Antigo Testamento, a Torá ou a Tanakh. Portanto, a maneira como ele se aproxima daquilo que é falado sobre Jesus se aproxima muito mais da maneira como nós nos aproximamos. Porque a verdade é que somos nós também gentios. Não crescemos em um lar judeu a perceber, a aprender todo o sentido e significado, por exemplo, da Páscoa. E por isso, então, Lucas foi eleito em nossa igreja para estudarmos. Porque sabemos que, então, o nosso coração está muito mais próximo do coração deste homem. E por ser ele um médico, alguém que busca perceber a ciência, e percebam, a ciência não é má. A verdade é que a ciência, ela pressupõe uma lógica. A ciência pressupõe uma ordem. A ciência não pressupõe o caos, como alguns cientistas vão dizer que tudo é caos ou que tudo tende ao caos. Pelo contrário, a ciência só existe porque acreditamos que existe uma ordem que nos permite repetir experiências para verificar se aquilo que nós cremos efetivamente, assim o é. Se nós não acreditássemos que existisse uma lógica, então não poderíamos fazer ciência. Se não acreditássemos que existe uma regra primeira, não poderíamos fazer ciência. E o nosso Senhor, então, sabemos que o Senhor e a maneira como Lucas nos apresenta, nos fala ao coração. Lucas, então, um médico, alguém estudioso, alguém que ele começa o seu evangelho. E eu o desafio esta semana a apanhar ali o começo do Evangelho de Lucas. E ele escreve para seu amigo Teófilo. E falamos sobre isso aqui há alguns anos em nossa igreja. Que então Teófilo significa amigo de Deus. E então Lucas escreve para cada amigo de Deus. E por que ele escreve? Ele diz: eu escrevo para que tenha certeza de tudo quanto fostes ensinado acerca de Jesus. E então ele diz o método que ele aplicou. Ele disse que ele buscou falar com as testemunhas oculares. Mas, pastor, desculpe uma pergunta. Se Lucas era grego, se ele era gentio, e se Jesus era judeu, e viveu ali em Jerusalém, viveu na Judeia, como é que pode Lucas ter falado com as testemunhas oculares? Temos que lembrar, ao lermos o segundo volume do livro de Lucas, chama-se Atos dos Apóstolos, também escrito por ele, que Lucas viajou com o apóstolo Paulo. E entre as viagens que fez e encontrou com os apóstolos, inclusive para o primeiro concílio de Jerusalém, descrito no livro de Atos, onde todos os apóstolos e líderes das igrejas se reuniram. E então eu imagino Lucas ali com uma pena e com papéis e a tentar dizer: eu posso falar consigo agora, eu queria saber mais detalhes daquela vez que Jesus multiplicou o pão e os peixes. Pedro, eu queria saber melhor como aconteceu naquele dia em que te rendestes ao Senhor, porque eu ouvi que houve uma pesca maravilhosa. E como é que foi isto? E eu imagino então todos eles a relatarem a Lucas o que se passou, para então Lucas poder então escrever, para que nós pudéssemos ter este relato fiel de tudo que se passou. E por que falo tanto de Lucas? Não apenas porque temos estudado Lucas em nossa igreja, mas porque esta manhã eu quero ler Lucas capítulo 22, verso 15 e 16. Porque Lucas, ele relata
aquilo que ouviu em primeira mão dos apóstolos, com aspas, a abrir aspas para Jesus. E ele então diz que Jesus, na última Páscoa, na sua última Páscoa, Jesus então diz, e disse-lhes, Lucas 22, 15 e 16, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Portanto, aqui fica claro que Jesus não criou a Páscoa. E vão dizer então, mas pastor, se Jesus não criou a Páscoa, por que nós, como cristãos, celebramos a Páscoa? Por que nós dizemos que a Páscoa é a Páscoa de Jesus? Meus irmãos, a Páscoa foi estabelecida milhares de anos antes. No Êxodo, que por mais que não tenham talvez grande familiaridade com as Escrituras, provavelmente já ouviram a história, ainda que superficialmente, de quando o povo judeu, escravo no Egito, foi liberto do Egito e conduzido para fora do Egito, guiado pelo servo de Deus, Moisés. E de como, antes da última praga, que eu não sei se lembram, a última praga, Deus disse que então mataria todos os primogênitos de todas as famílias. Então ali Deus estabelece a primeira Páscoa. Ele diz então que naquela noite as famílias devem separar um cordeiro sem marca, um cordeiro jovem, um cordeiro perfeito. E então eles devem fazer o sacrifício daquele cordeiro. E então devem assar a carne daquele cordeiro. E então devem comer todo aquele cordeiro. Nenhum de nós ia reclamar muito hoje, não é? Ah, Senhor, eu vou fazer este sacrifício, não é? Um cordeirinho aqui. Olha, tem que comer, mas não pode deixar nada. Ei, isso é aquele sacrifício terrível, não é? E dizia então que se a sua família não fosse capaz, que partilhasse com a família ao lado. E então este cordeiro deveria ser sangrado, e este sangue deveria ser guardado, e este sangue deveria ser posto no batente das portas, para servir como uma marca. A marca para que o espírito de morte que viria visse aquela marca e então não passasse naquela casa. Irmãos, eu lhes faço uma pergunta muito simples e de pura lógica, bem elementar. Foi aquele cordeiro que ao morrer salvou a vida daquele primogênito? Não. Era apenas um cordeiro. Nesta Páscoa, este momento, alguns cordeiros, esta semana, vão ser sacrificados, não é? Para que possamos comer um borreguinho na Páscoa na próxima semana. E a verdade é que nenhum deles tem a capacidade de salvar ninguém. Nem a si mesmo. Nem ao cordeiro ao lado. Foi o sangue então? Pastor, foi o sangue. Não. Também não foi o sangue. Porque imagina, o sangue só estava no batente da porta. Nada além disso. Nada mais do que isto. O sangue estava no batente da porta. Era apenas uma marca. E qual era a diferença então? A casa que tinha o sangue no batente ou a que não tinha? A diferença era apenas uma. Fé e fidelidade. Porque a pergunta é, quando Moisés diz isto, imaginem, temos um menino, Álvaro. Imaginem então, que nos dizem isto, olha, façam assim, e o espírito de morte da parte do Senhor que virá, certamente não matará o vosso filho. O que moveria um pai ou uma família a o fazer? Apenas a fé. Apenas a esperança de que de facto então, ao fazer assim, isto agradaria ao Senhor e o Senhor não permitiria que a morte alcançasse o seu primogênito. Não é nenhuma outra razão senão a própria fé. A fé de que Deus protegeria. A fé de que Deus livraria. A fé de que Deus o faria. E então aqueles que o fizeram, efetivamente assim aconteceu em Êxodo.
Aqueles que sacrificaram o cordeiro, que o comeram, e então o Senhor disse que eles preparassem pães. E esses pães eram pães especiais, eram pães sem fermento. Por que eram pães sem fermento? Porque estes pães, se fossem com fermento, eles estragariam dentro de um breve tempo. Mas eles tinham uma longa viagem pela frente, não poderiam parar. Então o Senhor disse que não misturem fermento na massa. Façam o pão sem fermento e separem algum pão para a viagem, porque amanhã partirão. Preparem-se para partir. Estejam prontos. E então, aqueles que creram no Senhor e obedeceram, assim o fizeram. E então, pela manhã, ouviram o choro e o desespero de uma nação. E eu imagino as mães e os pais a correrem para os seus primogênitos, para verem. E eu imagino aquele mais dorminhoco, quase que dá um infarto ao pai e à mãe, não é? Acorda, filho! E ele lá dormir. Ah, não, meu Deus, será que morreu? Não, mãe, deixa-me dormir só mais um bocadinho. Ah, que alívio. E então, o alívio daquela família, mas ao mesmo tempo que se ouvia o desespero e o choro e o pranto das mães e dos pais que haviam acordado apenas para ver que os seus filhos, os seus primogênitos, estavam mortos. A palavra nos conta que o próprio Faraó perdeu o seu primogênito. O próprio Faraó perdeu o seu primogênito. Então, é esta a Páscoa, pastor. Devemos então matar um cordeiro, devemos separar o seu sangue, passar no batente da porta. É esta a Páscoa. Ou celebramos para lembrar deste dia em que o Senhor livrou, em que o Senhor livrou o seu povo do Egito e da mão do opressor. É este o significado da Páscoa. E eu tenho que responder de duas formas. Sim e não. Mas, pastor, não é possível responder sim e não. Tem que ser sim ou não. Sim, porque esta foi a primeira Páscoa e a forma que Deus estabeleceu. E não, porque esta não é a verdadeira Páscoa, mas ela é apenas uma sombra, ela é apenas um reflexo da verdadeira Páscoa que Deus estabeleceu desde a eternidade. A Páscoa em que Ele mesmo providencia um cordeiro santo, sem mancha, sem pecado. Não para o seu sangue ser colocado no batente de uma porta, mas para que o seu sangue sobre cada um de nós possa nos limpar do nosso pecado e nos trazer vida eterna com Ele. Esta é apenas uma sombra. Por isso é que Jesus, aqui em Lucas, no capítulo 22, ele diz: eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. E meus irmãos, não se enganem. Porque se voltarmos um bocado no texto e olharmos quando Jesus estava ali no Getsemane, com os seus discípulos, e enquanto orava e chorava, a tal ponto dele lhe sair sangue, de tamanha angústia e sofrimento, porque Jesus sabia aquilo que lhe esperava. E aquilo que esperava a Jesus era algo muito simples. Imaginem-se assim. Porque Deus, Ele sonda e conhece toda a tua vida. Não há nada que possas esconder do Senhor. Podes esconder de mim. Podes esconder do teu amigo, do teu vizinho, até do teu cônjuge, podes esconder algumas coisas. Podes esconder até de si mesmo, de alguma maneira, a tentar enganar a si mesmo, a dizer, não, a minha intenção neste caso era boa. Sabes que não é, mas tentas convencer a ti mesmo de, não, eu não fiz por maldade, foi mesmo com a melhor das intenções. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa, não se pode enganar ao Senhor. O Senhor sonda e conhece o teu coração. Não apenas as tuas atitudes, porque essas podem até ser boas. Porque te controlas, porque socialmente, não é? Não somos como as crianças. Crescemos e aprendemos, então socialmente ganhamos os nossos filtros, então já não falamos o que nos vem quase na língua e nós seguramos, fechamos a boca, engolimos e dizemos, não vou dizer. Ou a maneira de agir,
a vontade de fazer certas coisas, mas nos contemos. Temos filtros. Portanto, se calhar não está tanto no campo das ações, mas no campo do pensamento, no campo da vontade, das inclinações pecaminosas. Deus as conhece todas. Não consegues enganar ao Senhor. E então, agora pense que no Senhor, justo, perfeito, maravilhoso, santo, que Ele o vai castigar por todo o mal. Por todo o mal que fizeste. Por toda inclinação, por cada pensamento, por cada palavra. Que o Senhor o vai ou a vai castigar. Pense no tamanho da dor ou no tamanho do castigo que Deus teria que o dar para então pagar por todo este mal que fizeste até aqui. E não estamos a falar do que vai fazer hoje ainda, depois que sair. Não estamos a falar do que vai fazer na próxima semana ou no próximo ano. Estamos a falar apenas aqui só do que já ficou para trás. A palavra diz que o salário, portanto, o pago do pecado é a morte. Porque só há um castigo para cada um de nós. A morte. É isto que cada um de nós merece por conta do seu próprio pecado. E Jesus sabia que o que aguardava por ele é que, sendo ele justo, ele não tendo pecado, ele não morreria por seu próprio pecado. Mas que ele tomaria o teu pecado para sofrer no teu lugar. Mas agora, ele não sofreria apenas o teu pecado e morreria no teu lugar. Ele tomou o pecado de cada um de vós para morrer no teu lugar. Se eu levanto a minha mão, agora aqui, como um símbolo do meu pecado e do sofrimento e do castigo que Jesus deveria passar. Ok, a minha mão até que é grandinha. Ok, tem aqui algum sofrimento, não é? Mas se todos nós, cada um de nós levantar a sua mão, e eu queria que cada um levantasse a sua mão. Aumentou um bocado o sofrimento de Jesus, não foi? E então, agora não são essas dezenas de mãos que temos aqui. Jesus sabia que ele substituiria o castigo não apenas de nós aqui, dezenas, mas de centenas, de milhares, de milhões que viriam a crer nele. E que depositariam nele a confiança de que ele seria o cordeiro que tiraria o seu pecado. E então Jesus no Getsemane, diante disto, é que ele sente a agonia. Porque ele sabe o cálice da ira de Deus. Tanto que sabemos aquela frase, não é? Todos conhecem. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Ele está a falar do cálice da ira de Deus contra cada um de nós. E ele, ao ver este cálice que chega a transbordar da ira de Deus por conta do pecado, ele então diz, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E então, logo a seguir, ele na Páscoa, a celebrar a Páscoa com os seus irmãos, ele diz, eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa. Parece não fazer sentido, não é? Como alguém pode ansiar, como alguém pode esperar, desejar ansiosamente comer a sua última Páscoa, sabendo aquilo que lhe espera, sabendo o que lhe aguarda. Que o que lhe aguarda é a morte, é a ira de Deus sobre ele. Mas o próprio texto nos mostra o porquê ele aguarda ansiosamente. Porque ele diz, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus aqui mostra aquilo que eu acabei de dizer. Que a verdadeira Páscoa não é aquela do êxodo no Egito. A verdadeira Páscoa é esta. Porque agora a verdadeira Páscoa se cumprirá no reino de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Esta é a verdadeira Páscoa. Ele é o Cordeiro Santo de Deus.
Lucas, capítulo 9, verso 22. Nós lemos aqui há alguns dias, enquanto estudávamos esse verso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus aqui predizia a sua morte. Ele sabia que ele deveria levar sobre si o nosso pecado, para nos trazer o perdão, para restaurar o acesso ao Senhor, para que o Senhor novamente ouvisse as nossas orações, para que o Senhor novamente derramasse sobre nós as suas bênçãos, para que novamente nós pudéssemos caminhar com o Senhor, como o Senhor desde o início planeou, e como nós voltamos para o livro de Gênesis e vemos que era o plano do Senhor original, caminhar com o homem todos os dias no jardim do Éden. Meus irmãos, quando Deus criou todas as coisas, Ele a cada dia, a palavra vai nos dizer que Deus criou e viu que era bom. E então, quando Deus cria o homem, há aqui uma diferença. Porque Ele diz que Deus os criou, homem e mulher, os criou à sua imagem, à sua semelhança. E então, no fim do dia, quando olhou a criação, Ele viu que era muito bom. Já não era apenas bom, agora era muito bom. Mas o homem desobedeceu ao Senhor. O homem, ele quis conhecer o bem e o mal. Se olharmos o argumento da serpente para a mulher, vamos perceber o que estava no coração do homem. A verdade, e a serpente diz, a verdade é que se comerem desta árvore do conhecimento do bem e do mal, não morrerão, mas serão como Deus. E então, o que vem no coração da mulher e o que vem no coração do homem, olha, não é má ideia, não é? Porque a verdade é que, como diria um teólogo alemão, o homem, em sua origem, em sua essência, antes de conhecer o bem e o mal, o que ele conhecia? Deus. Tudo o que ele conhecia era a vontade de Deus. Tudo o que ele conhecia era o ordenamento, era a ordem de Deus, era o pensamento de Deus, aquilo que Deus partilhava com ele. E então ele decide, mas eu quero conhecer mais. Conhecer a Deus não é o suficiente. Eu quero conhecer o bem e o mal. E agora não quero andar mais aqui a simplesmente obedecer ou seguir aquilo que Deus me diz. Agora eu quero decidir por mim mesmo. Eu quero pensar com a minha própria mente. E quem aqui já teve ou tem um adolescente em casa, sabe como é isto, não é? Quem não teve ou não tem, certamente já foi um adolescente, até porque as crianças estão lá atrás. Portanto, nenhum de nós aqui tem desculpa a dizer que não percebe muito bem. O sentimento é exatamente este. Eu quero a minha liberdade, eu quero a minha independência, eu quero tomar a minha própria decisão. Eu quero poder dizer, eu quero fazer isto, e eu ter o poder de o fazer. Eu não tenho que pedir a ninguém, eu não tenho que obedecer a ninguém, eu não tenho que respeitar ninguém. Eu simplesmente, olha, é a minha vontade, eu faço. Eu quero sair de casa no meio da madrugada e comer McDonald's. Eu faço. Mas filho, isto não vai te fazer bem. Isto não vai dormir com a barriga cheia disto. Isto faz mal. Coma qualquer coisa. Tem coisa em casa, há fruta no frigorífico. Coma lá uma maçã, uma pera. Não, eu quero é isto. E não, agora não há ninguém que me possa conter. Eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu posso ir, eu posso voltar. Eu sou finalmente livre. E então o homem desobedece a Deus. Da única regra que Deus havia colocado. Que não deveria comer do fruto da árvore do bem e do mal. E então acontece algo impressionante. Porque então, ao desobedecer o homem a Deus, o que Deus faz? Destrói o homem como ele merece, não é isto? Não. Deus sabe todas as coisas? Sabe. Mas acontece uma coisa interessante. Para que nós saibamos o que se passou, a palavra vai nos dizer que então o homem e a mulher se esconderam, porque tiveram vergonha.
porque agora perceberam que estavam nus e teceram para si com ramos de plantas, com folhas, fizeram uma roupa para si, uma espécie de roupa. E então Deus sai pelo jardim a procurar pelo homem. A procurar. Mas Deus então não sabia onde ele estava, Deus sabia. Mas a palavra vai dizer que procurar, e ali o sentido da palavra procurar é que Deus vai em busca do homem. Deus vai atrás do homem. O homem tenta esconder-se do Senhor, mas o Senhor vai ter com ele. Eu não sei se tens andado a tentar esconder-se do Senhor, mas o Senhor te vai apanhar. Isto é uma corrida injusta. Não consegues correr mais que o Senhor. É como imaginarmos um pequeno bebê a tentar fugir de um adulto. A verdade é que o adulto é que lhe dá espaço, não é? Para que a brincadeira dure mais aqui alguns segundos. Mas no momento em que se torna um risco, o que é que o adulto faz? Apanha o bebê, não é? Não temos como fugir do Senhor. O Senhor é quem vai em busca do homem. O Senhor é quem vai atrás de Adão. E então, o Senhor faz o primeiro sacrifício. O Senhor, Ele mesmo, Ele mata o primeiro cordeiro. Porque a palavra vai dizer então que Deus vê que, obviamente, aquela roupa que Adão e Eva fizeram com as folhas não vai durar muito tempo, não é? Então Deus faz vestes para eles com a pele do cordeiro, que Ele mesmo sacrificou para vestir o homem. O primeiro apontamento para a Páscoa. O primeiro apontamento para aquilo que Deus viria a fazer. Porque quando Jesus morre em nosso lugar e nos lava com o seu sangue, Ele nos cobre com as suas vestes. A palavra vai dizer que Ele nos dá vestes novas, vestes brancas, alvas mais do que a neve, para trilhar da sua própria glória. E no capítulo 9 que estamos a estudar, acabamos de ver isto. Quando Jesus vai ao monte orar, leva consigo 3 dos seus discípulos. E então ali eles veem a glória de Jesus a brilhar. Que a sua veste, a sua própria roupa brilha. E então, eis a verdadeira Páscoa. Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, do verso 21 a 31. E que vai estar aqui. Paulo vai, de uma certa maneira, explicar o que vem a ser e o que significa, portanto, a Páscoa. Romanos 3, 21 a 31. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, há jactância, onde é que eu posso, então, orgulhar-me de mim mesmo ou dizer, então é isto, eu sou muito bom porque eu, então, creio em Jesus e eu sou melhor do que aqueles que não creem. Onde há jactância, ela foi toda excluída. Ninguém pode orgulhar-se mais de si mesmo, ou dizer, ou achar que é melhor do que qualquer um, porque crê em Jesus e o outro não. Porque a lei das obras, não, pelo contrário, foi a lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Ou é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei da fé, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos
a lei. Porque só pode ter acesso ao Senhor aquele que cumpre toda a lei. Mas pastor, eu não cumpro toda a lei. Por isso é que no teu lugar o sangue de Jesus precisou ser derramado. Para que então a justiça de Deus fosse plena. Que o teu castigo já tivesse sido castigado. Para que então agora pudesse ter acesso novamente ao Senhor. Mas meus irmãos, Jesus morreu, mas Ele não ficou morto. E o sentido da nossa Páscoa, o sentido que nós percebemos da Páscoa do Reino de Deus, é que a Páscoa inaugura o Reino de Deus. Porque se forem ler o mesmo texto ali em Lucas 22, vão achar se calhar que Jesus tem um grande senso de humor. Porque Jesus, quando vai dizer e fala sobre a Páscoa, e ele diz, eu anseio, há muito anseio comer convosco esta última Páscoa. E eu lhes digo que nenhum de vós comerá novamente esta Páscoa antes que ela se cumpra no reino de Deus. Quantas vezes ao ano se celebra a Páscoa? Uma vez ao ano. Mas é anualmente, não é? É anualmente. E depois, quando então que eles devem celebrar a próxima Páscoa? Jesus vai dizer logo a seguir. Jesus tem um senso de humor enorme, não é? Porque ele acaba de dizer que eu garanto-vos que nenhum de vós comerá novamente a Páscoa até que se cumpra verdadeiramente no reino dos céus. Agora, quando vocês forem comer a Páscoa, é o texto a seguir. Quando vocês forem beber desse cálice ou comer desse pão, façam isso em memória de mim. E o que Jesus quer dizer com isto? Que o reino de Deus é chegado. De que o reino de Deus já está e já é. De que o reino de Deus é inaugurado quando Jesus vence finalmente a morte. É chegado o reino de Deus. É nesta altura em que o céu, o reino de Deus, toca a terra, toca este mundo em que vivemos. E agora nós temos acesso a este reino. É o já e o ainda não. O reino de Deus já está presente, mas ainda não está concluído e ainda não andamos nele fisicamente, um dia andaremos. Mas já podemos experimentar da sua glória e da sua majestade, por meio do Espírito Santo que Jesus nos deixou para viver em nós, para que por meio dele pudéssemos experimentar. Para isso basta crermos em Jesus. Agora deixe-me lhes dizer, e assim terminamos. Muitas vezes em nosso mundo, como nós falamos, muito é relativizado. E, infelizmente, muitas vezes a própria ideia de crer, ela é esvaziada. Como se crer fosse apenas acreditar. E deixe-me lhe dizer, e vou lhe corrigir, vou lhe falar uma coisa e vou corrigir. Porque crer em Jesus, no sentido de acreditar, até o diabo crê, não é? E eu vou mais longe. O diabo não crê. O diabo sabe que é diferente de crer, não é? Ele sabe quem Jesus é. E ele vive conforme. Tanto que quando nós vemos todos os encontros de pessoas endemoniadas com Jesus, o que é que elas fazem? Elas atentam contra Jesus? Elas atacam Jesus? Elas ameaçam a Jesus? Claro que não. Sabem exatamente diante de quem estão. Então o que fazem? Prostram-se diante de Jesus. E dizem, Jesus, o que tem conosco? Ainda não é chegado o teu tempo. O que vieste fazer aqui? Não nos mande para o abismo. Antes nos manda aqueles porcos. Prostram-se, reconhecem quem Jesus é. Portanto, o crer que a Bíblia nos apresenta não é um crer apenas de acreditar. Não é um crer apenas de saber, eu sei quem Jesus é, ok, é o Filho de Deus, é o Cordeiro, ok, a Páscoa, e Ele morreu, e o seu sangue nos limpa do pecado, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, então agora Ele tem vida eterna, Ele vive fisicamente, corporeamente, está no céu, sentado à direita de Deus, e então com Ele nos dá a vida eterna. Mas não é apenas saber isto. Não é apenas saber. O crer, o sentido do crer é o sentido de viver. É o sentido de confiar nele.
É o sentido de então, sabendo quem Ele é, a reconhecer quem Ele é, nós rendemos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E as nossas próprias vidas. Porque sabemos que foi Ele que nos comprou. Imagine que fosse possível e que não diante do pecado, diante do vosso justo juízo, algum de vós fosse preso. E ao ser preso, fosse julgado e condenado à pena de morte. E então estivesse ali naquele corredor da morte. Até que um dia alguém viesse, abrisse a porta e dissesse: pode sair. Pode sair porque eu fiz um acordo. Eu selei um acordo com o juiz. E neste acordo diz que, de facto, diante da sentença, é preciso haver uma morte. Mas eu não fiz nada. E não há nenhuma condenação contra mim. E ninguém se levantou que pudesse acusar da menor coisa. Portanto, eu fiz uma proposta ao juiz e o juiz aceitou. A proposta é que eu tomasse o teu lugar. Então agora podes ir e viver a tua vida. Mas quando saís, quando chegar lá fora, eu vou lhe enviar o meu mensageiro. E o meu mensageiro vai lhe dizer, vai lhe ensinar como viver. Porque lembra-te, a última vez que viveste pela tua vontade, o que é que aconteceu? Vieste cá parar, não é? Então se calhar precisas de ajuda. Mas não vais ficar sozinho. Porque o meu mensageiro a vai ajudar, o meu mensageiro o vai ajudar. Para que agora consigas viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que agrada ao Senhor. Eu imagino qual seria o vosso sentimento. O sentimento de gratidão. Mas como é que pode? Como é que pode tu estares a tomar o meu lugar, mas não fizeste nada? Como é que pode então o juiz ter aceito isto de que tu é quem vais morrer e não eu? Como é que pode ainda te preocupares comigo a tal ponto de dizer que vai me enviar um mensageiro e que me vai me ensinar, que me vai guiar, que me vai ajudar agora a aprender a viver de uma maneira digna, uma maneira melhor, uma maneira que vai me trazer, obviamente, satisfação, alegria, paz? Foi isto que o Senhor Jesus fez por si. Agora não podemos, e Ele não fez isto para que continuássemos a viver uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida para o mal. Mas Ele o fez para que depositássemos agora, porque agora, como a palavra vai dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Para viver através de nós, por meio do Seu Espírito Santo, para testemunhar daquilo que Ele deseja fazer por cada um. E então depositarmos toda a nossa vida aos pés da cruz. Para que a nossa vida agora seja dele. Não mais minha, mas dele. E que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dele. Porque o nosso Salvador vive. Por isso nós temos uma cruz vazia. Porque o nosso Salvador, Ele morreu numa cruz. E nós temos aqui uma cruz para lembrar o sacrifício que Ele fez por nós. E que não foi um sacrifício barato, Ele entregou a sua própria vida. Mas Ele não está mais preso numa cruz. Ele não está num sepulcro. A pedra foi rolada pelo anjo e o Senhor renasceu, reviveu, ressuscitou. E agora está vivo no céu, com Deus o Pai, a reinar eternamente. Até o dia em que o nosso Pai, o Senhor, dirá: é chegada a hora de voltar. E então veremos o nosso Salvador voltar para nos levar, para nos buscar. Agora, para não mais vivermos aqui, e também não é para vivermos no céu, mas a palavra diz que Ele fará um novo céu e uma nova terra. E uma nova Jerusalém que desce dos céus. E então Ele nos levará para viver com Ele nesta nova Jerusalém, na nova terra que Ele fará. Em que não haverá nem choro nem ranger de dentes. Não haverá tristeza.
apenas alegria e paz, onde a fonte inesgotável será a fonte que corre do seu trono e haverá sempre água para todos. E onde não haverá sol, porque Ele mesmo será a luz que ilumina todos nós. E nós, então, o veremos face a face. Nós conheceremos finalmente ao Senhor plenamente, para a honra e glória do seu nome. E glorificaremos o seu santo nome para sempre. Celebremos então a verdadeira Páscoa. Celebremos a Páscoa de Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas venceu a morte. E portanto hoje, se cremos nele, se dependemos dele, podemos entregar a nossa vida, podemos entregar a nossa confiança a ele. E então, saber que temos nele o perdão dos nossos pecados. Eu queria convidar a fechar os teus olhos. E colocar-se na presença do Senhor. Eu não sei se tens tentado esconder do Senhor, como Adão fez. Eu não sei se hoje, esta manhã, sabes de tudo isto. Mas se calhar há algo que o impede de viver plenamente todas essas coisas. Porque se calhar, assim como Adão, sentes vergonha. E dizes ao Senhor, mas Senhor, eu não sou digno. Como pode o Senhor amar-me assim? Eu não mereço. Eu não sou digno. Mas o Senhor tem um convite para si. Porque o Senhor, quando morreu na cruz do Calvário, Ele não o fez porque Ele achava que eras digno ou esperava que fosses digno. Ele o fez a saber que não eras digno e o fez porque não eras digno. O Senhor hoje deseja lhe dar vida e vida abundante. O Senhor deseja que hoje experimentes desta vida. O Senhor deseja transformar-te. O Senhor deseja te dar o perdão que Ele comprou para si ao derramar o seu próprio sangue, o sangue do seu Filho, a entregar aquilo que lhe era mais precioso. Confia a tua vida ao Senhor. Talvez já tenhas confiado a tua vida ao Senhor em algum momento na tua vida. Mas ainda assim, sintas que precisas novamente dizer ao Senhor, Senhor, eu sei que não tenho honrado este compromisso. Eu sei que não tenho vivido conforme o coração do Senhor. E precisas novamente dedicar a tua vida ao Senhor. Mais uma vez, colocar a tua vida aos pés da cruz. E dizer, Senhor, cuida de mim. Ajuda-me a ouvir a tua voz. Ajuda-me a viver de uma maneira que agrada a ti. Hoje é o dia do Senhor para si. O Senhor está a falar ao teu coração. E o Senhor deseja que experimentes do seu doce perdão. Experimentes hoje da vida eterna em Cristo Jesus. Se este é o desejo do vosso coração, deixe-me lhe dizer, não é uma oração que o vai salvar. Não são promessas vazias que o vão salvar. Mas é uma vida de caminhada com o Senhor. E como qualquer caminhada é preciso aprender.
Portanto, não vais sair daqui transformado esta manhã e a não pecar mais e a viver uma vida em que todos os teus pensamentos, vontades, o teu coração, todas as tuas atitudes vão ser perfeitas. Mas decida hoje começar esta caminhada de transformação pelo Senhor. Decida hoje começar a caminhar com Ele, aprender dEle, ouvir dEle, ser por Ele transformado. Eu não vou lhe pedir para ficar de pé. Eu não vou lhe pedir para levantar, a meter a mão no ar. Eu não vou lhe pedir nada disto. Porque isto não me diz respeito. Isto não diz respeito a esta igreja. Mas isto diz respeito a si e ao Senhor. Por isso, se no teu coração ouves a voz do Senhor a chamar, eu quero lhe convidar a responder a esta voz do Senhor comigo esta manhã. A dizer: Senhor, eu ouço a tua voz a chamar. E eu quero esta manhã, Senhor, responder a si. Senhor, perdoa-me. Perdoa-me quem sou. Meus maus pensamentos, meus maus desejos, minhas más inclinações, meu mau comportamento. E ajuda-me, Senhor, a viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Ajuda-me, Senhor, a manter este compromisso, para que a cada dia a minha vida possa estar aos teus pés, aos pés da cruz do Calvário, para que eu possa ser purificado pelo teu sangue e experimentar da vida eterna que o Senhor me tem a dar. Amém. Se esta manhã tomaste esta decisão, eu quero convidar-te, porque a palavra vai dizer que a vida cristã ela é uma caminhada que não é uma caminhada solitária. O Senhor não apenas nos deu o Espírito Santo, mas o Senhor também, Ele nos dá uma família, uma nova família em Cristo Jesus. E então, o Senhor nos recomenda que caminhemos juntos, juntos com aquele que também amam ao Senhor e o temem. Por isso, se essa foi a vossa decisão esta manhã, eu quero que partilhe com alguém. Alguém que possa caminhar consigo, alguém que possa o apoiar ou a apoiar nesta caminhada, para que então possas aprender dia a dia a viver uma vida conforme a vontade do Senhor. Ainda antes de nos despedirmos, mais uma vez, louvaremos ao Senhor com o coro. E ainda, depois do coro, novamente, eu venho só para despedir-me dos irmãos. E então, tentar a direção por fora. Propriamente apanhados de surpresa, e por isso vamos cantar o segundo cântico que nós trouxemos para vós esta manhã.
Agora vou atrapalhar aqui. Vou fazer parte do coro. Bem-vindo. De facto, o nosso desejo é que cada um de vós possa, esta manhã, ter sido não apenas relembrado do verdadeiro sentido da Páscoa, mas que possa experimentar nesta Páscoa do seu verdadeiro sentido. E que por meio, então, também destes hinos que nós cantamos, possa ter sido inspirado verdadeiramente a viver uma vida com o Senhor. Viver uma vida por meio daquele que tudo entregou para que pudéssemos ter vida. Próximo domingo, nós cá estaremos novamente. Não teremos o coro assim tão bonito. Sabemos que os irmãos têm os seus compromissos, suas famílias, mas no próximo domingo teremos um culto bastante mais breve, exatamente para que os irmãos possam ir ter com as suas famílias, porque afinal não é este o sentido da Páscoa, mas é bom celebrarmos em família a Páscoa. Por isso, então, para que os irmãos possam ir para casa, preparar a Páscoa, estar em família, teremos um culto mais breve na próxima semana. E que o Senhor, durante esta semana, lhes dê oportunidades de falar com aqueles que ainda não conhecem, não sabem ou não vivem o verdadeiro sentido da Páscoa. E que possam ser usados pelo Senhor para relembrar a cada uma destas pessoas o sentido verdadeiro. Que a Páscoa não é chocolate, a Páscoa não é o estar em família, a Páscoa é muito mais do que isto. É vida e vida para todo aquele que crê. E, portanto, que mais pessoas possam experimentar esta vida, também por meio do testemunho de cada um. Que o Senhor lhes dê um santo domingo, este domingo de hoje, este dia de hoje, uma santa semana na sua presença. Que o Senhor guarde os seus corações e o lembre de tudo o que hoje ouviram aqui e que aquilo que o Senhor falou ao vosso coração. Porque nós sabemos, nós fazemos tudo isto que fazemos aqui, lemos a palavra de Deus, estudamos, nós oramos, cantamos ao Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor também fala ao vosso coração. E fala algo que é para si, é para a sua semana. Por isso nós convidamos sempre a que antes de irem embora, aqui ainda fiquem alguns minutos em oração pessoal, particular, a colocar-se diante do Senhor e diante daquilo que o Senhor falou-lhes ao coração, para que então possam refletir e comprometer-se com o Senhor. Comprometa-se com aquilo que o Senhor falou ao teu coração esta manhã, para que possa viver, não só hoje, mas possa haver uma transformação em sua vida esta semana e para o restante da sua vida. Amém? Que o Senhor os possa abençoar. Esta semana continuamos com a nossa programação normal na igreja, de oração, os cultos de oração, o encontro de senhoras amanhã à noite, que acontece via Zoom, não é presencial, acontece via plataforma Zoom na internet, para que as irmãs possam participar. Toda a programação normalmente. Os irmãos esta semana já vão ver que a nossa biblioteca já está ali a caminho, já tem ali os livros, ainda não está disponível ainda para os irmãos, mas os livros já ali estão, já começamos a organizar tudo para que possa abençoar a vida dos irmãos. Então já podem ali passar, olhar, ver ali o que tem, por curiosidade, obviamente, imagino. E em breve estará disponível também aos irmãos. E que o Senhor os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo, o Filho, e o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Que possam então tirar este tempo agora de reflexão pessoal e juntos orarem ao Senhor e comprometerem-se com Ele, com aquilo que Ele falou ao vosso coração.